Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Hoje estou com as duas mãos ocupadas. Quem precisa? Estamos alugando. Tem uns que pregam com martelo, eu prego com a pá. 2 Reis, capítulo 3. Quem achou? Nós vamos ler o versículo 5 para pegar toda a história. Vamos ler o 5 para a gente pegar toda a história. Está escrito: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia, não tinham. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale que bebereis vós, o vosso gado e os vossos, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis,
e taparei todas as fontes de água, danificarei com pedras todos os bons campos. 20. Sucedeu que oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas e foram. Diga amém. Amém, igreja. O título da nossa mensagem de hoje, lê para o pastor aí, que eu estou cego hoje. A direção de Deus é melhor do que sinais. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom estavam passando por uma situação muito difícil. Eles foram lutar contra os moabitas e subiram pelo deserto, mas no cabo de 7 dias não tinha mais água para o exército, nem para o gado e nem para os animais. Se desesperaram. O rei de Judá se desesperou. Mas o rei de Judá falou: mas não tem um homem de Deus aqui? Olha a diferença de quem age carnalmente, naturalmente e emocionalmente. Se desespera de imediato quando algo lhe falta. Mas quem é espiritual, a primeira coisa que ele vai buscar é o quê? A direção de Deus. O carnal se preocupa com os sinais que foram embora. Eu não vejo a situação mudar, a coisa está piorando, ele se desespera. Ele fica depressivo, ele fica angustiado, ele se fecha, ele fica com aquela cara de quem chupou limão, sabe? Mas o espiritual diz assim: não tem Deus para buscar. Eu não sirvo um Deus todo-poderoso. Eu não sirvo um Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que multiplica, que abre mar, que faz coisas grandiosas. Eu vou buscar Ele. Olha a diferença. A situação estava difícil. Eles buscaram ao Senhor. E o mais interessante é que a resposta de Deus não foi dar sinais aos 3 reis. Deus só deu uma direção. Qual era a direção que Deus deu para eles? Alguém lembra? O que eles tinham que fazer naquele vale? O que eles tinham que fazer? Amém? Eles tinham que cavar. A parte mais interessante da história é que Deus não mandou nenhum sinal. Deus só deu uma direção. E Deus ainda frisou e disse: cavem buracos, cisternas, para conter a água que eu vou mandar. Mas quero dizer uma coisa: não haverá chuva, não haverá vento, nenhum sinal, mas todavia eu vou encher esse vale. Primeiro ponto da mensagem, põe para nós, por favor. A direção de Deus é melhor. O povo queria água, mas Deus lhe deu o quê? Amém? E assim é com muitas pessoas. Muitas vezes a gente pede sinal a Deus. Você já pediu sinal a Deus? Quem já pediu sinal a Deus aí? Levanta a mãozinha aí. Deus, me dá um sinal. Eu já pedi sinal já. Deus, me dá uma confirmação. Deus, me mostra alguma coisa. Ou, essa é clássica: Deus, me deu uma prova que é para me fazer, ou se não é para me fazer. Amém?
E a gente vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, só que Deus está dizendo: você não precisa de sinal algum, quando já tem a minha palavra. Você não precisa de sinal algum, quando você já tem a minha direção. Deus já deu a palavra dele. O salmista Davi diz, Salmo 119, versículo acho que é 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o quê? É meio fraco isso. Lâmpada para os meus pés e luz. É o Salmo 119, 105? É. De vez em quando eu erro. Quase sempre. Vê se é para nós, 119, 105. Salmo. Aí, ó. Lâmpada para os meus pés e luz. Lê bem alto de novo a igreja. Amém. Quem está comigo aqui? Eu quero que você entenda que a igreja não é um lugar para a gente ficar buscando emoções. A igreja não é um lugar para a gente buscar sinais estrondosos. A igreja é lugar para a gente buscar a palavra que é a direção de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo no Salmo 119, 105, dizendo: a tua palavra é o meu GPS. É a tua palavra que vai dizer o que eu vou fazer. Você já usou GPS já? Quem já? Já usaram, né? E às vezes nos manda por cada lugar. Mas a gente tem uma certeza do que a gente vai chegar no destino que ele colocou ali para o destino final. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Às vezes você vai enfrentar algumas situações e não vai ver sinal nenhum, mas tu tem que ter certeza que tu vai chegar no teu destino final. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, igreja? Uma única palavra de Deus, ela é o suficiente para sustentar toda a nossa vida. Lembra do centurião? Me dá uma só palavra e o meu servo será curado. O meu servo sarará. Lembra disso? E Jesus disse: em Israel não vi tamanha fé como tem esse homem. Aleluia. Uma só palavra de Deus é suficiente para sustentar a nossa vida. Aleluia. Ponto 2 da mensagem. Vamos para o ponto 2. O maior desafio da vida cristã, o maior desafio não é lutar, não é esperar, não é sofrer. Eu não sei se você sabe, mas a gente sofre. Tem gente na igreja ainda aí? Eu vou falar de novo. Não sei se você sabe, mas a gente sofre. Sofre? Não fala nada, só olha para o irmão do lado, dá uma olhada, ver se ele sofre também. Pastor, tem uma cara aqui. A gente sabe quando o crente tá sofrendo, que tu fala: ei, irmão, tudo bem? E o crente larga essa aqui, ó: tudo vai bem. Conhece essa? Quem conhece essa frase? Conhece? Sunamita, filho morto, no quarto do profeta morto. E aí, vai bem? Vai bem teu marido? Vai bem a sua vida? Vai bem o teu filho? E ela disse... Quando o crente, eu dou a paz do Senhor, diz: ei, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Ele diz: tudo vai bem, me dá um frio na espinha. Eu digo: Senhor, já tenha misericórdia dessa alma, Pai.
Ajuda ele, Senhor, porque essa frase eu sei. E de repente tem até coisa morta lá, mas o Senhor vai ressuscitar. Aleluia. Quem está comigo aqui? Irmão, sabe qual é o problema das pessoas que elas são alimentadas por sinais? As pessoas que elas vivem apenas por sinais. Sabe qual é o problema? Eu coloquei no meu esboço. O problema é que quando eles não aparecem, essa pessoa, ela desiste. Esse é o problema. As pessoas que vivem atrás de sinais. Por que você acha que tem uma porrada de pessoas que se dizem cristãs, indo em várias igrejas? Não, porque eu vou lá no fulano que o fulano revela. Porque ele está atrás de quê? E aí o fulano não revelou, ou revelou, mas não revelou da vida dele, revelou da vida dos outros. E a pessoa vai desanimando e ela vai desistindo. Quem vive apenas de sinais para quando eles não aparecem. Mas igreja, quem vive pela palavra de Deus continua caminhando, mesmo que tudo esteja em silêncio. Quem está comigo aqui? O maior desafio não é lutar, não é esperar, não é sofrer. E a gente? O maior desafio é continuar. Concorda com o teu pastor aqui? O maior desafio é continuar crendo quando não tem nenhum sinal de melhora. Quando não tem evidência alguma que as coisas vão melhorar. Hoje Deus está desafiando essa igreja a continuar crendo. Esse é o desafio lançado. O desafio do povo cristão é esse. É continuar crendo, mesmo que não há nenhuma evidência. Amém? Agora fica imaginando aqui, vamos criar uma cena na nossa cabeça. Eles estavam onde mesmo? Onde é que estavam os 3 reis e o exército? Num paraíso? Num oásis? Onde é que eles estavam? Está meio fraco o teu deserto. Te dei pão, te dei chimia, te dei bolo, te dei queijo, presunto, café, leite. Para quem não gosta disso, ainda tinha Nescauzinho. Onde é que eles estavam? Está melhorando o teu deserto. Aí tem aqueles lá que você nem gosta de falar desse nome. Eu falar, a coisa começa a dar ruim na minha vida. Amarrado. Onde é que eles estavam? Os nossos irmãos estavam no... Imagina a cena. Centenas e centenas de soldados cavando o... Qual o lugar mesmo? Cavando aonde? No deserto. Tenta imaginar essa cena na sua cabeça. Tenta imaginar eles cavando e um solaço. Eles cavando e não tendo uma nuvem. Eles cavando e suando porque não tinha nenhuma brisa de um ventinho para amenizar o exercício que eles estavam fazendo. A roupa suada, molhada. Tenta imaginar sem nenhuma gota de chuva. Mas Deus mandou cavar. Amém? A verdadeira fé é acreditar antes de ver. Vou falar de novo. A verdadeira fé é acreditar antes de ver. Vou falar de novo. A verdadeira fé é acreditar antes de ver.
Essa é a verdadeira fé. Quem está comigo aqui? Em Hebreus, consegue colocar para nós? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Coloca para nós. A gente lê na tela, não precisa sair daí. O que está escrito, igreja? Ora, a fé é o firme das coisas que se esperam e a prova. Essa é a fé. Amém? Isso é fé. Fé. Quem está comigo aqui? Fé é acreditar, irmão, quando tudo está desfavorável. É continuar acreditando quando tudo ainda está difícil. É continuar acreditando quando não tem nem um sinal. Amém, Jesus. Terceiro ponto da mensagem. Terceiro ponto. Cavar. Cada cova aberta. Olha o pastor cavando ali, ó. Como é que é a igreja? Cavar. Cada cova. Amém. Cavar significa eu acredito que Deus vai enviar água. O cavar significava eu acredito na palavra que eu recebi do Senhor. E que esta palavra é suficiente na minha vida. E eu não preciso de mais nada, porque ela é suficiente. Amém, igreja? Cavar é mesmo sem sinais. Continuar cavando, porque tu espera que a água continue chegando. Pastor, o que é cavar então para a minha vida? Cavar na sua vida e continuar cavando? É continuar orando em cima desse propósito que ainda não veio o resultado. Você continua cavando. Porque cavar é um ato de fé. É continuar orando pelo familiar que está cada vez pior. É continuar buscando a Deus, vindo aos cultos, mesmo que pareça que não está dando efeito nenhum. E às vezes a gente até diz assim, parece que está ficando. Eu sei que você nunca disse isso na vida, mas já ouviu alguém falar? Eu não sei, mas parece que está pior. Desde que eu entrei para a igreja, desde que eu comecei a tentar fazer as coisas certas, a coisa ficou difícil para o meu lado. Às vezes a gente sente escassez de alguma coisa. Mas ó, igreja, pega a tua pá hoje e comece a cavar. Porque vai chegar uma hora que todo esse vale vai se encher de água. Esse vale que tu está passando vai se encher de água. Mas só se enche de água se você... Então pega a tua pá e começa a cavar. Não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar fazendo que nem o rei de Israel. Deus nos trouxe aqui os 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. E aí o rei de Judá, Josafá, diz: ei, não tem um homem de Deus aqui? O que a gente precisa agora não é desespero, é direção de Deus. O que você precisa é a direção de Deus e obedecer ela. Cada obediência é você cavando. Cada vez que você obedece a palavra de Deus, você está cavando. Cada vez que você continua orando, você está cavando. Cada vez que você continua louvando a Deus no teu lar, mesmo com a vida destruída, você está cavando. Cada vez que você continua firme no teu propósito, no teu jejum, na tua consagração, Deus está olhando o teu ato e você está cavando. Hoje Deus está entregando paz espirituais nessa igreja aqui, para a gente começar a cavar.
Ontem eu estava meditando essa palavra, já vinha meditando desde quarta-feira, antes disso até mesmo, desde segunda-feira de noite. Coube por mim, a mim, fazer essa leitura na quarta-feira com os obreiros. Esse capítulo caiu para mim. E ontem eu pedi para o irmão Paulo: irmão, o senhor tem uma pá? Ele falou: pastor, eu tenho. Aí ele disse assim para mim: eu tenho picareta também, pastor. Eu falei: irmão, o que é o melhor para cavar? Os dois. Não, mas vou levar a pá, porque a pá, né? Se não tem pá, vai com a picareta. Se não tem picareta, vai com a mão, irmão. Às vezes a tua pá, a tua picareta, vai ser teus joelhos dobrando. Joelho no chão e a boca no pó, clamando ao Senhor. Cavando essa cisterna. E cavando. Pastor, o senhor não sabe há quanto tempo eu estou orando, meu irmão. Que vai ter de água aí, tu não faz ideia. Quanto maior o buraco, mais água ele vai segurar. Quem está comigo aqui? Eu sei que dessa palavra você nunca mais vai esquecer. Toda vez que tu vê uma pá, tu vai lembrar dessa pregação. E vai dizer: o nosso pastor endoidou. Fez 40 anos, ficou delelé da cabeça. Até os 39 ele estava indo bem. Agora o homem está pregando com uma pá nas costas. Eu faço o que for necessário para que essa igreja não esqueça e não deixe de lado a palavra de Deus. Há mais de 13 anos atrás, Deus me confirmou o ministério. Há mais de 13 anos atrás, Deus falou que o nome do ministério seria Palavra Viva, porque aqui ia ter palavra. E a palavra seria para trazer vida à igreja. E eu tenho buscado. E eu tenho me dedicado a isso. Eu tenho buscado ferramentas para isso. E acima de tudo, a presença de Deus. Porque eu quero ver o teu vale cheio de água. O maior testemunho do pastor não é da própria vida dele. É ver que as ovelhas de Cristo estão com bastante lã. Estão caminhando em pastos verdejantes. E mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, essa ovelha não vai temer. Porque ela confia no seu pastor. E quem é o pastor dela? Jesus Cristo de Nazaré. Quem está comigo aqui? Amém. Amém. Irmão, a minha mensagem hoje é para você: não pare de orar. Não pare de sonhar. Não pare de servir a Deus. Não pare de ministrar na presença de Deus. A mensagem de hoje é: não pare de acreditar. Amém. Quem está comigo aqui? Amém. Então, resumindo, continue cavando. Eu sei que você odeia quando o pastor faz isso, mas eu gostaria que você fizesse cheio da unção de Deus e falasse para a pessoa ao teu lado: diga para ela: continue cavando. Amém. Continue cavando, igreja. Continue orando. Continue adorando a Deus. Continue servindo a Deus. Continue semeando a Deus. Continue acreditando. Porque o milagre não vem para aqueles que desistem. Mas o milagre vem para aqueles que continuam cavando. Amém. Ponto 4 da mensagem. Deus enche. Forte isso, né?
Deus enche as nossas covas. Que a fé cava. Porque tem gente que está no culto aqui, toda emocionada. Aleluia, pastor! Deus vai encher meu vale. Irmão. Mas tu tem cavado? Porque é muito fácil se emocionar com a palavra que o pastor está dando hoje. Mas Deus só enche covas que a fé cavou. Porque se eles não tivessem cavado, a água que chegou lá só ia passar. E tem gente que a oportunidade está passando e ela não está. Quem está comigo aqui? A água veio de um lugar que eles nem imaginaram. Porque Deus já começou a falar, não vai ter o quê? E não vai ter vento. Ou seja, baixa a cabeça e cava. Não fica fazendo assim, Será que eu cavo? Ô fulano, vem cá. Baixa, tá com o cara que vai chover? O outro vai vir. Ixi, pelo que eu conheço, não vai não. Ainda bem que não tinha smartphone naquela época. Porque havia um terceiro dizer aqui, semana toda com sol. Só deu risada quem sempre vai ver se está chovendo ou não durante todo o dia. Havia uma frente fria. Tá sabendo que em setembro vai chover de novo? É o que rola aí por aí, né? Que em setembro vai vir inundação, tá repreendido em nome de Jesus. A tecnologia vem para ajudar, mas para atrapalhar também. Quem está comigo aqui? Amém? Onde é que nós paramos aqui? No ponto 4, né? A água veio do lugar que eles não imaginavam. Se Deus te deu uma palavra, creia. E não fique imaginando por onde Deus vai agir. Porque as coisas vão vir da onde você não. Eu tenho comigo a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra a história da multiplicação dos pães e peixes? Que a narrativa diz que alimentou-se 5.000 homens. Lembra disso? Fora mulheres, fora... Então preste atenção. Contaram as mulheres? Contaram as crianças? As menininhas, os rapazinhos contaram? Só contaram homens adultos. Aí Jesus falou para os discípulos. Primeiro eles falaram para Jesus, despede a multidão para que eles consigam comprar alguma coisa no meio do caminho e não desfaleçam. Jesus disse, dei vocês de comer. Senhor, nós temos dinheiro nós para comprar pão para a gente comer? Ele disse, vê entre vocês o que tem. Aí eles fizeram um censo. E aí vem a resposta. A resposta é muito forte que diz assim, tem um rapazinho. Era homem? Era um rapazinho. Ele tem 5 pães? Lembra disso? A narrativa diz que se alimentou 5.000 fora. Onde é que você quer chegar, pastor? Que a solução para alimentar todo mundo veio de quem eles não estavam contando. Eles contaram o rapazinho? O rapazinho estava junto com as crianças que não foram contadas. Junto com a multidão das mulheres que não foram contadas. Quem eles não contaram, dali veio a solução. Então para de pensar, Deus vai agir por aqui, Deus vai agir por lá. Porque Deus vai usar aquilo que tu nem está contando para te abençoar.
Quem eles não contaram, foi dali que veio os 5 pães e 2 peixes. E dali houve a multiplicação. Deus usa o que você não conta para te abençoar. Nunca imaginei que o fulano que ia me ajudar. Porque você não estava contando com ele. Mas Deus foi lá e usou. De um rapazinho veio 5 pães e 2 peixinhos. E o resto da história você conhece. A estimativa é que foram alimentados mais de 20 mil pessoas. Contando com as mulheres, contando com as crianças e com o rapazinho. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Amém? Quando Deus promete, Ele não precisa dar sinais. Ele só precisa cumprir a palavra. Deus não precisa dar sinal para mim, para você. O sinal por onde Ele vai agir. Ele só tem que cumprir. E Ele cumpre ou não cumpre? Sabe por que Ele cumpre? Porque você está aqui hoje. E sabe por que você está aqui hoje? Porque alguém cavou em oração a tua e a minha conversão. Você, eu, nós somos a água da cova dessas pessoas que oraram por nós. E assim como você ora pelos outros, essa cova vai se encher de água também. Quem está comigo aqui? Tem gente que quer que a promessa se cumpra, mas não quer obedecer. Tem gente que quer milagre, mas quer quebrar princípios. Não quer cavar. Quando você se santifica, você está? Quando você se afasta do mundo, você está? Quando você refreia a língua para não amaldiçoar o teu dia e espraguejar tudo, você está? Quando você diz ao pecado, diz não ao pecado, diz não às tentações e luta, você está? De repente, por um bom tempo você não estava cavando. Só que hoje, Deus está te dando pá na mão. Essa palavra aqui é uma pá na mão, uma pasada na cabeça. Vamos acordar, igreja. Porque nós vamos cavar. Quem está comigo aqui? Amém. Eu botei aqui para finalizar. Quanto mais eles cavavam, mais espaço havia para receber o milagre. Eu vou dizer de novo. Quanto mais eles cavavam, mais espaço havia para receber o milagre. Quanto mais você cavar, mais espaço vai ter no milagre na tua vida. Mais espaço vai ter para o milagre. É aquelas pessoas que dizem, pastor, eu estava orando pelo fulano há 15 anos, mas o pastor, ele está aqui hoje. Ele está aceitando Jesus, vai se batizar nas águas. Valeu cada dia orando. Eita! Essa cisterna transbordou de água. Conclusão. Vamos para a conclusão. E na conclusão, não tem nada. Porque eu quero ler a conclusão. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo sem vento e sem chuva. Vivendo um tempo que não tem sinal nenhum de melhora, estagnou a vida. Está vivendo um tempo que não tem resposta. A hora e parece que o céu se fechou. Não tem sinal nenhum. E você observa e vê que não há evidência alguma que alguma coisa está acontecendo. Como a gente não tem essa visão apurada para saber o que está acontecendo no mundo espiritual, parece que nada está. Mas eu quero dizer, se você tem, e eu sei que tem, uma palavra de Deus, você já tem tudo o que precisa. Se você tem, e eu sei que tem, uma palavra de Deus, você já tem tudo o que precisa. Não viva por sinais. Eles são bons,
mas não são tudo e não são garantia. Viva pela direção de Deus. Continue cavando. Continue crendo. Continue buscando. Continue ministrando. Continue obedecendo. Porque a água de Deus está a caminho. E quando ela chegar, encherá todas as covas que a tua fé cavou. Coisas que você até já esqueceu que pediu para Deus, vai te encher também. E para finalizar eu coloquei: quem continua cavando pela fé nunca ficará com o vale vazio, porque Deus sempre honra aqueles que acreditam na sua palavra. Quem pegou a mensagem, aplauda o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus.